Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje tem como objetivo entender a seguinte situação muito estranha. Imagine a cena: um povo muito religioso que procura viver debaixo de uma quantidade imensa de normas e leis que eles têm certeza que receberam da parte de Deus. Esse povo está nesse esforço, crendo que estão fazendo o melhor que podem para seguir aquilo que Deus determinou. E no meio desse povo entra uma pessoa que está ficando muito conhecida na nação, e essa pessoa lhes diz assim: publicanos, ou seja, ladrões, meretrizes, prostitutas, vão entrar no reino dos céus antes de vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo: publicanos e meretrizes têm mais chances de entrar no reino dos céus do que vocês. Imaginem a cena. É estranha, não? E obviamente, aqueles que receberam essa palavra, que foram os sacerdotes, os escribas, os fariseus em Israel, que ouviram do próprio Senhor Jesus estas palavras, eles estranharam demais. Por que eles estranharam? Vários motivos. Vamos mencionar apenas 3. Primeiro, eles eram a nata religiosa de um povo formado por Deus. Um povo formado por Deus com uma história linda, uma história com também muitas tristezas, uma história com altos e baixos, mas era a história da formação do povo de Deus, ali em Israel, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles eram esse povo. Segundo, o próprio Paulo, o apóstolo, depois de sua conversão, segue dizendo assim, essas palavras aqui estão no capítulo 9 de Romanos, onde Paulo, falando a respeito dos seus irmãos israelitas, do povo judeu, Paulo diz assim: a eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne. Uau! É o próprio Paulo que diz isso. Paulo já convertido a Cristo. A eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E eu poderia dizer ainda que o próprio Jesus reconheceu isso. Você vê lá em Mateus capítulo 8, versículo 12, quando Jesus, se referindo a eles, disse que eles eram filhos do reino, falando que eles, como filhos do reino, iam ficar de fora. Há motivos para eles estranharem essa palavra de Jesus. Bom, nós vemos aqui que Jesus está colocando pecadores de todos os tipos à frente deles, quase que como rejeitando aquela nata religiosa em Israel. E chega ao ponto de dizer que o reino de Deus estava sendo retirado deles. Então, por quê? Por que eles foram rejeitados? Lembre, estou falando não da rejeição
de Israel como nação, porque Paulo disse que Deus não rejeitou o seu povo. Mas estou falando daquela rejeição manifesta de Jesus àquela nata religiosa no meio de Israel. Primeiro, eles foram rejeitados porque eles não deram fruto. O fruto que Deus espera, o fruto de obediência, a resposta humana à misericórdia e ao amor de Deus. Jesus disse para eles assim: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, o reino de Deus está sendo retirado de vocês porque vocês não produziram os respectivos frutos. Também Paulo se refere em Romanos capítulo 10, ele está se referindo a uma passagem de Isaías. Em Romanos 10, 21, Paulo lembra do profeta dizendo, da parte de Deus: todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Esse então é um segundo motivo pelo qual Deus rejeitou aqueles que confiavam que eram filhos do reino porque eram descendência de Abraão, mas era um povo rebelde e contradizente. E terceiro, Paulo menciona, eu gostaria de ler aqui com vocês, Romanos 9, 31 a 33, onde Paulo menciona a pedra de tropeço deles, que foi confiarem na sua justiça própria. Vamos ler aqui. Olhem como diz Paulo: e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Paulo não está dizendo, é importante entender isso, Paulo não está dizendo que não tem que ser atingida a justiça. Paulo não está dizendo que não é necessário a justiça, mas é necessário a justiça que tem como fonte, como poder, a fé. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, essa pedra de tropeço é o próprio Cristo Jesus. Então eles tropeçaram porque eles não perceberam que era por meio da fé em Cristo Jesus que eles poderiam alcançar a justiça que Deus propunha na lei. Não que Deus não queira que você alcance a justiça, mas Deus propõe que você alcance a justiça que é proposta na lei por meio da fé em Cristo Jesus. Bom, então vem a pergunta: se um povo assim, que recebeu a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, se um povo assim fica de fora, pergunta: quem é que entra? Quem pode entrar? E por que publicanos e meretrizes vão poder entrar? Por que motivo alguns que eram considerados os piores pecadores da época, agora Jesus estava dizendo que eles poderiam entrar, enquanto aqueles que procuravam o zelo da lei iam ficar de fora? Bom, há muito que se pode dizer e muitas ideias equivocadas que se pode refutar. Mas por hoje eu queria ficar só com um exemplo. Nosso exemplo de Pedro. Lembrando aquela passagem onde estava tão difícil para Jesus ele poder pregar, porque era muita gente. Ele então entra no barco de Pedro e dali de dentro do barco ele prega para a multidão. E assim que ele termina de pregar, ele olha para Pedro e diz: Pedro, lança as redes ali, vamos fazer essa pescaria juntos.
Obviamente Pedro estranhou, ele inclusive falou: Senhor, nós passamos já a noite inteira, mas já como o Senhor que está falando, né? Eu penso até que o Pedro falou isso bem alto para todo mundo ouvir, para não, assim, Pedro podia pensar: eu vou pagar um mico aqui, tentando pescar, vou puxar uma rede e não vai sair nada, então todo mundo aqui tem que saber que é ele que está mandando eu fazer isso. E qual não foi a surpresa quando as redes ficaram tão cheias que eles tiveram que chamar os outros amigos, colegas pescadores que estavam no outro barco para ajudar a colher aquela quantidade de peixes. Quero colocar o foco aqui na atitude de Pedro. Primeiro, falando um pouco sobre qual não foi a atitude de Pedro. Como Pedro não agiu da forma como às vezes a gente vê alguns, quando Deus faz um milagre na vida deles, ou quando responde em uma oração, a reação humana mais natural seria Pedro dizer assim: uau, olha aqui pessoal, o Rabi é meu amigo, olha o que ele fez aqui. Oh mestre, que bom, você então me abençoou hoje, eu tenho sua aprovação. Quantos hoje reagem assim quando Deus opera? Pensando que na operação de Deus pode haver qualquer tipo de aprovação a eles. Isto é um equívoco. O Espírito de Deus usou aquela situação para falar a primeira coisa que um pecador precisa entender se quiser entrar no reino dos céus. Pedro olhou para aqueles peixes, olhou para Jesus e disse algo que não seria comum alguém dizer hoje. Ele virou para Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim. Uau, que estranho, não? Ele vê Jesus fazendo um milagre e a reação dele é dizer: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, o coração de Pedro, ao perceber a grandeza daquela pessoa que estava diante dele, ainda não tinha a revelação de que ele era o Messias, o Filho de Deus, mas só de ver aquela grandeza manifesta na pessoa de Jesus, a primeira coisa que ele se deu conta é de que ele era indigno de andar com Jesus. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus assim: Senhor, gente como tu não pode andar com gente como eu. E alguém como eu não posso andar contigo. Eu não sou digno de andar contigo. É bom salientar aqui que Pedro não era um ladrão. Pedro não estava envolvido com a imoralidade, como uma prostituta ou uma meretriz, às quais Jesus se referia tão frequentemente. Pedro era um homem, vamos chamar assim, normal, como você e eu, um trabalhador. E o trabalho da pesca não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. É um trabalho que exige muito esforço, um trabalho cansativo. Então Pedro não era assim da laia mais pecaminosa do país. Mas o começo do caminho de Pedro com Jesus foi esse. Irmãos, esse é o começo de nosso andar com Cristo, que tem que permanecer na nossa vida para sempre.
nós somos indignos. Nós somos alvo da misericórdia. Nós somos alvo da graça, da compaixão de Deus. E é importante de tudo isso é que tem lugar para nós. Jesus está dizendo que nós podemos herdar o reino dos céus. Jesus está dizendo que nós podemos herdar o reino dos céus. Mas nunca esqueçamos por onde Pedro começou. Vou dizer algo para você que vai na contramão das filosofias, dos livros de autoajuda, do que dizem os psicólogos e os sábios deste mundo. Não é mal você se sentir indigno. Pelo contrário, quanto maior consciência você tiver de sua indignidade, maior vai ser seu amor por Deus. Aquela outra cena onde Jesus está na casa do fariseu, vem uma mulher, chora aos pés dele, lava os seus pés com suas lágrimas, enxuga-os com seus cabelos. E Jesus compara aquela mulher com o fariseu e disse: aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Jesus não estava dizendo que o fariseu não tinha muito a ser perdoado. Pelo contrário, Jesus sempre dizia que eles eram os piores. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus não estava dizendo que não havia muito a ser perdoado na vida do fariseu. Jesus estava dizendo: você não sabe o quanto você é indigno. Por isso você não me ama como ela me ama. Ela, sendo pecadora e rejeitada pela sociedade toda, ela sabe que ela é indigna. E por isso, quando eu a recebo, ela me ama. Não tenha medo de se sentir indigno. Quanto mais convicção de indignidade você tem, mais gratidão você vai ter ao Senhor. Mais alegria você vai ter nele. Mais desejo você vai ter de agradá-lo e de servi-lo. É assim que funciona. E essa lição nós aprendemos com Pedro. A autojustiça é uma praga da qual você tem que correr, como se fosse uma lepra. A autojustiça pode desqualificar você completamente para o reino eterno de nosso Senhor Jesus. Queria lembrar você que essa mensagem pode chegar a outros, se você cooperar, se você se inscrever no canal, se você compartilhar, se você clicar aí no sininho, inclusive se você comentar aí abaixo algo do que Deus está falando com você através dessa mensagem. Você vai cooperar com a divulgação da palavra de Deus que nós estamos procurando fazer nesse canal. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.